Olá! Já pararam para pensar como uma religião que começou com um grupinho de seguidores numa província bem distante do Império Romano acabou se tornando uma das maiores forças da história? Pois é, não foi por acaso. Foi o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita, sabe? Uma convergência única de fatores que preparou o terreno para o nascimento do cristianismo. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Como é que essa sementinha, plantada lá num canto remoto do Império, conseguiu germinar e virar uma árvore que alcançou o mundo todo? A resposta, por incrível que pareça, não está só na mensagem em si, mas no próprio mundo que recebeu essa mensagem. Ele estava esperando. Essa citação resume bem a essência da nossa análise. Do ponto de vista da história, essa plenitude dos tempos quer dizer que o mundo antigo passou por umas transformações incríveis que, sem querer, criaram um ambiente perfeito. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Então vamos começar pelo cenário. Antes de mais nada, a gente precisa entender o clima espiritual e moral daquele mundo greco-romano. Qual era a atmosfera? Como é que as pessoas se sentiam sobre a vida, sobre os deuses? Imagina só viver sob o esplendor do Império Romano, com aquela arquitetura imponente, o poder militar. Por fora parecia tudo grandioso, mas por dentro muita gente sentia um vazio profundo. A corrupção era visível para todo lado, e as grandes filosofias da época, como o epicurismo e o estoicismo, pareciam já não dar as respostas que a alma humana procurava. E não era só a filosofia que estava em crise, não. A própria mitologia antiga, com seus deuses cheios de defeitos humanos, já não convencia mais ninguém. As pessoas queriam algo mais profundo, uma esperança que fosse de verdade. Esse vácuo espiritual foi fundamental, porque criou uma audiência com o coração e a mente abertos para uma nova mensagem. É aqui que a história fica fascinante. Três grandes culturas, a romana, a grega e a judaica, forneceram cada uma do seu jeito os pilares essenciais sobre os quais o cristianismo seria construído e divulgado. Vamos pensar na contribuição de Roma de um jeito bem prático, tá? O Império ofereceu uma estrutura que nunca tinha existido antes. A Pax Romana significava menos guerras internas, um governo centralizado e, o principal, uma rede de estradas seguras que permitiram que ideias e pessoas viajassem como nunca. As estradas romanas se tornaram as artérias que levaram a nova fé a lugares distantes. Uma ironia da história, né? Agora, a contribuição grega. Se Roma construiu as estradas físicas, a gente pode dizer que a Grécia construiu as estradas intelectuais. A cultura grega estimulava o debate, a busca por respostas filosóficas. As pessoas já discutiam sobre a natureza de Deus, o sentido da vida. E, o mais importante, eles forneceram uma língua em comum para todo mundo. O grego koiné era tipo o inglês daquela época, um idioma falado e entendido de Roma até o Egito. Isso queria dizer que os ensinamentos cristãos escritos nessa língua podiam ser lidos e compreendidos por uma audiência gigantesca, sem a barreira da tradução. Foi um veículo linguístico perfeito. E por fim, o pilar judaico. O cristianismo não surgiu do nada. Ele nasceu dentro do judaísmo. A crença em um único Deus, uma lei moral clara e, principalmente, a esperança messiânica, a espera por um Salvador, já faziam parte da cultura. O judaísmo forneceu o berço teológico e a estrutura religiosa inicial. Bom, o palco estava montado, agora só faltava a faísca. E ela veio. Vamos ver como essa chama começou a se espalhar através da Igreja Apostólica, lá do comecinho. A própria palavra igreja já diz muita coisa. Eclésia, em grego, significa os chamados para fora. Não era sobre um prédio, mas sobre uma comunidade de pessoas que se viam como separadas do mundo com um propósito e uma identidade únicas. E essa comunidade começou a evoluir. No início, era um movimento super vibrante, informal. As reuniões eram nas casas, focadas no amor fraterno. A liderança vinha de figuras carismáticas, como apóstolos e profetas. Mas, conforme o movimento foi crescendo, a organização se tornou essencial. Aí surgiu uma estrutura mais definida, com bispos, presbíteros e diáconos, para manter a ordem e garantir que a mensagem original não se perdesse no caminho. Só que esse crescimento não veio sem desafios. A oposição do Império Romano foi bem forte, mas, paradoxalmente, as perseguições acabaram fortalecendo a igreja de jeitos inesperados. E aqui está o X da questão. Para Roma, a religião era parte do patriotismo. Adorar os deuses do império, incluindo o imperador, era um dever cívico. Já para os cristãos, a lealdade máxima era a Cristo. Se recusar a adorar o imperador, não era visto como um ato de fé, mas como traição. Essa foi a rota de colisão que não tinha como evitar com o Estado. E isso mostra de forma brilhante o efeito do fogo. A perseguição acabou purificando a igreja.
Só os mais comprometidos ficavam. Isso elevou o padrão moral da comunidade, e os cristãos ganharam uma reputação por sua bondade e integridade, o que, por sua vez, atraiu mais gente. A dificuldade virou um testemunho. Para sobreviver tanto à perseguição de fora quanto aos desafios de dentro, a igreja precisava de mais do que só um caráter moral forte. Ela precisava de uma estrutura de crenças bem definida. Mas as ameaças não vinham só de fora. Começaram a surgir desafios internos, como o gnosticismo, que era um movimento que misturava ideias cristãs com filosofias místicas, dizendo que a salvação vinha de um conhecimento secreto. Isso gerou uma confusão enorme. A igreja percebeu que, para sobreviver, precisava definir claramente no que acreditava. A resposta para esses desafios foi criar uma estrutura mais coesa, que depois veio a ser chamada de Igreja Católica, ou Universal. Isso se baseou em 3 coisas: um governo da igreja padronizado, um credo que todo mundo professava e uma lista oficial de escritos sagrados, o cânon do Novo Testamento. E este último ponto é super importante. Ter uma coleção de textos reconhecidos como autoridade garantiu que os ensinamentos originais não fossem perdidos ou distorcidos com o tempo. O Novo Testamento se tornou a âncora da fé, preservando sua mensagem para o futuro. Então, o que a gente viu foi uma verdadeira tempestade perfeita. As estradas de Roma, a língua da Grécia e a fé de Israel prepararam o caminho. Uma comunidade se formou, evoluiu e foi forjada no fogo da perseguição. A combinação de uma estrutura sólida com uma resiliência incrível parece ter sido o segredo. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Será que a capacidade de se organizar, de se institucionalizar e ao mesmo tempo aguentar as pancadas é a chave para a sobrevivência de qualquer grande movimento na história? Fica aí uma reflexão pra gente.